Olá, jovens, tudo bom com vocês? Pessoal, antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário. A gente está fazendo aqui uma série de vídeos de revisão para o Enem e uma revisão baseada em exercícios, tá legal? E no vídeo de hoje eu vou resolver aqui várias questões de geometria analítica, todas do Enem, todas fazendo uma revisão teórica em cima de cada questão, para a gente fazer um trabalho bem sério, bem denso teoricamente também, tá legal? Bom, é isso. Por favor, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E é isso, pessoal. Bom vídeo para vocês. Beijão. Tchau. Bom, meus queridos, então vamos resolver aqui nossa bateria de questões Enem. Tema geometria analítica, né? Então vamos embora. Primeira questão. Um aplicativo de relacionamentos funciona da seguinte forma. O usuário cria um perfil com foto e informações pessoais, indica as características do usuário com quem deseja estabelecer um contato e determina um raio de abrangência a partir da sua localização. O aplicativo identifica pessoas que se encaixam no perfil desejado e que estão a uma distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência. Caso dois usuários tenham perfis compatíveis e estejam na mesma região de abrangência comum, o aplicativo promove o contato entre os usuários, que é chamado de match. Olha o Tinder aí. O usuário P define um raio de abrangência com medida de 3 km e busca ampliar a possibilidade de obter um match se deslocando para a região central de uma cidade que concentra um maior número de usuários. O gráfico ilustra alguns bares que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo, indicados por 1, 2, 3, 4 e 5. Sabe que os usuários Q, R e S, cujas posições estão descritas pelo gráfico, são compatíveis com o usuário P, e que estes definiram raios de abrangência, respectivamente iguais a 3, 2 e 5, né? O Q ele tem raio 3, o R 2 e o S 5. Bom, com base nesse gráfico e nas afirmações anteriores, em qual bar o usuário P teria a possibilidade de um match com os usuários Q, R e S simultaneamente? Bom, vamos colocar aqui algumas coisas que são importantes. O ponto Q ele é o ponto 3 e 7. O ponto R, ele é o ponto 6 e 7. O ponto S é o ponto 5 e 3. Para não ficar muito longa essa resolução, eu já vou colocar aqui o seguinte, a gente vai fazer muita distância entre pontos. Então, vou colocar aqui que a distância entre um ponto A e um ponto B... Opa, desculpa, pessoal, estou com a caneta aqui que está mais... A distância entre o ponto A e o ponto B é a raiz quadrada de x de A menos x de B ao quadrado mais y de A menos y de B ao quadrado. É a raiz quadrada disso. Tudo bem? Então a gente vai falar muito de distância e tal. Então vamos lá. Eu quero colocar esse cara aqui em algum desses bares, tá? E eu quero saber em qual desses bares ele consegue dar um match com essas três pessoas. Ele colocou aqui, pessoal, uma informação interessante que é bom a gente colocar também aqui na nossa resolução. Ele falou que o usuário Q colocou raio 3. O usuário R colocou raio 2. E o usuário S colocou raio 5. Isso é importante a gente colocar aqui. Então, vamos lá. Você concorda, então a gente vai ter que calcular várias distâncias e tal. E aí o interessante é você perceber que o lugar que mais vai dar trabalho para a gente
é o R, que tem o menor raio de abrangência. E aí, dá uma olhada. Se você calcular a distância entre 2 e o R, se você aplicar aquela fórmula ali que eu coloquei, você vai ver que vai dar 2 raiz de 2, que é maior do que 2 km. Se você calcular a distância entre o 3 e o R, você vai perceber que vai dar raiz de 5. Raiz de 5 também é maior que 2 quilômetros. Se você calcular a distância entre o 4 e o R, você também vai perceber que dá raiz de 5 de novo, que é maior do que 2 quilômetros. Se você calcular por último agora a distância de 5 ao R, você vai perceber que o resultado é 3 raiz de 2, que também é maior do que 2 quilômetros. Então, isso já vai reduzir muito a nossa vida. Então, assim, eu só posso escolher, o único bar que vai funcionar com R é o bar 1. Tá legal? E aí, óbvio que se você, a partir disso, fizer o teste do bar 1 com todos os outros, você vai ver que ele vai funcionar. Vai funcionar com Q, com S. Tá legal? E aí, se você depois quiser conferir, né, só para não ter... Ah, Henrique, eu quero saber mesmo o resultado e tal. Então, beleza. Aí você pega aqui, ó, confere o seguinte. A distância, ó, a distância do 1 ao R, ela vai dar raiz de 2. A distância do 1 ao Q vai dar raiz de 5. A distância do 1 ao S vai dar 3. Então, perceba que todos eles funcionariam, né, com bar 1. Tá legal? Agora, estou meio desconfiado desses cálculos e tal. Pega uma delas, tenta aplicar a fórmula, vê se você chega no mesmo resultado que eu. Se você não chegar, me procura, tá bom? Te esclarece sua dúvida lá. Questão de número 2. Para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando um conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo, exatamente como mostra a figura abaixo. Para construir tal imagem, utilizando a ferramenta gráfica, será necessário, né, escrever o conjunto de pontos desse gráfico. Esse conjunto é dado pelos pares ordenados. Aqui é uma falhinha na formatação, né, mas normal. Seria pertencentes ao R, produto cartesiano R. Tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos mexer aqui com a figura. O que eu quero que você perceba? Em cima desses pontinhos que eu estou colocando verde em cima, em todos eles, o X é igual a Y. Tá legal? E o que acontece? Nesses pontos que eu estou marcando agora de vermelho, em todos eles, eu queria que você percebesse uma característica que eles têm em comum. O X dele é maior do que o Y. Henricão, eu não consigo ver isso. Então, vamos fazer um teste, ó. Então, por exemplo, ó, esse ponto aqui, ó, o X dele é 10. O Y dele está aqui, ó, é menor que 10, né? Não sei qual é o valor, mas é um valor menor que 10. Tudo bem? Então, em cima da reta,
eu tenho valores que o x é igual ao y, e embaixo dela, nesses pontos, eu tenho valores, né, que o x é maior que o y. E agora eu vou mexer uma outra coisa com vocês. O maior valor que o y chega é 10, e o menor valor que ele chega é 0. Então, o y varia de 0 a 10. Já o x também varia de 0 a 10. O maior valor que o x chega é 10 e o menor é 0. Então, qual dessas aqui que vai encaixar para mim? Vamos dar uma olhada. Ó, 0 menor ou igual a x, que é menor que y. A gente acabou de escrever lá em cima que o x é maior do que o y, né? Então, é o contrário. O que eu vou ter aqui é a letra B. Né? O 0 é menor do que o y, e o y é menor ou igual ao x, que é menor ou igual a 10. Tá certo? Então, o x e o y variando de 0 até 10, e o y sendo no máximo igual a x. Tranquilo? Então tá aí a questãozinha 2, só de análise gráfica. Questão 3. Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo. Os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio de uma equação de circunferência, a cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Se o tiro for dado por meio de uma equação de reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos a serem eliminados. E aí ele colocou os pontos de A ao E. Passando pelo ponto A, qual equação forneceria a maior pontuação? Bom, dá uma olhada. Ele coloca aqui equações de retas e equações de circunferência. Como ele falou que equação de circunferência, cada ponto vale mais, né? O ideal seria você começar pensando em equações de circunferência. E aí tem uma equação aqui, tem uma situação em que você deveria perceber o seguinte. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Pronto. Ficou mais ou menos. Aqui eu vou pedir para você fingir que ela está passando por aqui, tá legal? Nesse caso, pessoal, dessa equação aí, olha o que acontece. Eu vou conseguir tirar, eu vou dar um tiro que eu vou tirar o ponto A, o ponto B e o ponto C. São 3 pontos que eu vou conseguir e cada um deles, né? Cada um deles vale 2 pontos. Que figura é essa daí que a gente fez? Essa figura é uma circunferência. O centro dela é o ponto 2 e 2. E o raio dela mede quanto? Não precisa fazer conta não, ó. Dá uma olhadinha aqui, vou fazer um efeito aqui para você, ó. Tá vendo esse quadradinho azul? Esse quadradinho azul aqui, ele não tem lado medindo 2? São 2 quadradinhos? Qual é a fórmula da diagonal do quadrado? Lado raiz de 2. Então, o raio da circunferência seria 2 raiz de 2. Como é que ficaria essa circunferência? Ó, vou colocar aqui a equação dela, depois a gente acha ela lá embaixo. X menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. 2 raiz de 2 ao quadrado é 8. Então, ó, tá aqui. Letra E. Ah, prof, mas será que não tinha uma reta? Então, as retas, elas pegam no máximo 2 pontos e ainda vale menos, né? Olha aqui o exemplo que eu vou te dar. Deixa eu pegar uma outra cor para não te confundir. Ó.
Se eu pegasse essa reta aqui, ó. Opa. Ela passa pelo A e pelo E, 2. Passa pelo D e pelo B, 2. Entendeu? Essa daqui só passa pelo C, 1. Então não pega. Tá legal? A figura tem que passar pela origem. Vamos lá, meus queridos. Questão de número 4. Para apagar os focos A e B de um incêndio que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse mesmo bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada. Nessas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros podem ter entre eles é igual a... Bom, vamos lá. Pessoal, para efeito de raciocínio nosso, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar num plano cartesiano, o bombeiro A na origem e o bombeiro B aqui num ponto... Não, desculpa, bombeiro não, foco dos incêndios, os focos que estão a distância de 30 metros um do outro, tá legal? Por que eu vou fazer isso? Aí o bombeiro P ele vai estar em algum lugar aqui. E aí, olha o que a questão me fala. A questão me fala o seguinte, que a distância do bombeiro até o ponto A tem que ser igual ao dobro da distância do bombeiro ao ponto B. Supondo que esse bombeiro esteja num ponto qualquer XY. Tá legal? Então vamos substituir aqui na fórmula. Como é que fica? Fica raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 2 vezes raiz de x menos 30 ao quadrado mais y ao quadrado. Se você elevar ao quadrado dos dois lados, você vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 4, que multiplica x menos 30 ao quadrado, x ao quadrado, menos 60x mais 900, mais y ao quadrado. Isso daqui, né, 4 está multiplicando tudo isso. Tá bem? Então, vamos lá. Aqui, então, vai ficar assim, ó. 4x ao quadrado menos 240x mais 3.600 mais 4y ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a zero. Se você fizer essa conta, vai ficar 3x ao quadrado menos 240x mais 3.600 mais 3y ao quadrado igual a zero. Dividindo tudo por 3, eu tenho x ao quadrado menos 80x mais 1.200
mais y ao quadrado é igual a zero. Aí você dá uma olhadinha aqui no meio e fala assim, poxa, aqui tá meio esquisito isso, Henricão, porque eu não consigo fatorar essa expressão. Aí vem a parte de completar quadrados. Deixa eu tirar o zoom aqui para a gente fazer isso bem. Isso daqui é um negócio que é importante a gente dar uma detalhada. Quando você faz o binômio do quadrado perfeito, fica x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso daqui é o resultado de x menos a ao quadrado. Dá uma olhada com carinho, eu vou fazer aqui de vermelho, no que acontece aqui. Eu tenho x ao quadrado menos 2 vezes 40 vezes x. Então aqui deveria aparecer o quadrado do segundo, o quadrado de 40, que é 1.600. Para aparecer 1.600, aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que somar 400, não é isso? Então, vou somar 400 dos dois lados da equação. E aí, ó, se você somar 400 dos dois lados da equação, como é que ela fica? Ela fica assim, x ao quadrado menos 80x mais 1.600 mais y ao quadrado, que é igual a 400. Vou até tirar o zoom aqui para te mostrar. Ó. Eu somei 400 aqui e 400 ali no 1.200, que aí ficou 1.600. Tá legal? Voltando aqui, eu posso então afirmar que a equação que eu tenho é x menos 40 ao quadrado mais y, que é igual a 20 ao quadrado. Ou seja, 20 é o raio. Qual é a maior distância que eu posso ter em dois pontos que vão estar sobre uma mesma circunferência? A distância máxima corresponde ao diâmetro. Nesse caso aí, como o raio é 20, 40 metros. Tá legal? Por quê? Os bombeiros, pessoal, eles vão estar... O que a gente acabou de descobrir? Só porque uma resolução ficou um pouco longa, deixa eu dar esse foco. Os bombeiros vão estar sobre essa circunferência. Se eles vão estar sobre essa circunferência, qual é a maior distância que dois pontos podem estar numa circunferência? O diâmetro. E nesse caso, aí, o diâmetro é quanto? 40 metros. Tudo bem? Então tá ótimo. Deixa eu dar aqui um zoom aqui para você pegar a resolução toda. Dá um print aí. Beleza. Vamos para a próxima. Questão 5. Para uma feira de ciências, 2 projéteis de foguetes A e B estão sendo construídos para serem lançados. O lançamento é que eles sejam lançados juntos com o objetivo de o projétil B interceptar o A quando este alcançar sua altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. Os gráficos e as alturas alcançadas, né, estão no gráfico. Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. Para alcançar esse objetivo, o coeficiente angular da reta de trajetória de B deveria... Bom, então vamos lá. Vamos ver o seguinte. Hoje, né, com o que ele fez, ele saiu daqui para esse ponto. Aonde que eu queria que ele tocasse? Nesse ponto aqui. Né? Para que isso aconteça, o que vai ter que acontecer com o coeficiente angular dessa reta? O coeficiente angular, o m, ele é dado por ΔY
sobre ΔX. Aqui eu tenho um ponto que é 6 e 12. Aqui eu tenho um ponto que é 4 e 16. E aqui eu tenho um outro ponto, 0, 0. Para você achar o coeficiente angular de uma reta, basta você fazer o coeficiente, né, o ΔY sobre o ΔX. Então eu quero, pessoal, que a minha reta saia daqui para cá. Para a gente não ter problema, eu vou chamar essa reta aqui de S. Opa! Vou chamar essa reta aqui de S. E essa outra aqui eu vou chamar de R, tá legal? Para a gente conseguir fazer as coisas direitinho. Então vamos lá. O M da reta S vai ser o ΔY, 12, menos 0 é 12, sobre 6. 6 menos 0 é 6. Dá 2. O M da reta R vai ser 16 menos 0 sobre 4 menos 0. Deu 4. Então, para ele sair daqui para cá, bem simples, eu vou ter que aumentar em 2 unidades. Tá legal? Bem simplesinho, com uma questão sobre reta. Questão de número 6. A figura mostra uma criança brincando num balanço do parque. A corda que prende o assento no banco do balanço ao topo do suporte mede 2 metros. A criança toma cuidado para não sofrer um acidente, então se balança de um modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal. Na figura, considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço, no qual a origem está localizada no topo do suporte do balanço. O eixo X é paralelo ao chão e o eixo Y tem orientação positiva para cima. A curva determinada pelo assento do balanço é parte do gráfico da função e aí tem lá várias funções. Então, ó. Opa, ficou bem feio. Deixa eu fazer de novo. Isso daqui, pessoal, vai ser o eixo Y. E isso daqui vai ser o eixo X. Tá legal? Ele disse que essa corda aqui, ó, tem 2 metros. Tudo bem? Então, o que eu estou vendo? Como é que é a equação dessa circunferência? A equação dessa circunferência vai ser a seguinte. X menos o x do centro, vai ficar só x. Mais y menos o y do centro, vai ficar só y. E isso daqui é igual ao raio ao quadrado, que é 4. Para que isso daí vire uma função, é só você lembrar do seguinte. Como é que são as funções? Y é igual ao f de x. Então, eu tenho que vir nessa lei dessa circunferência e isolar o y, né? Então, ficaria assim, ó. Y ao quadrado é igual a 4 menos x ao quadrado. O y é igual a mais ou menos a raiz de 4 menos x ao quadrado. Só que, como tem duas opções, pessoal, eu tenho que tomar cuidado, né? Eu não quero a parte que está em cima do eixo, a parte positiva, ela é negativa, dá para você ver na figura. Então, isso aqui vai ficar y, que é igual a menos a raiz de 4 menos x ao quadrado. Tudo bem? E aí, ó, vamos ver aqui, ó. Qual dessas aqui que encaixou para mim? A letra D. Opa, desculpa que eu tô com zoom aqui. A letra D. Tá aí. Bom, pessoal, fizemos aqui umas questõezinhas muito boas, né? Todas do Enem sobre geometria analítica. Eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa me procura. Tá legal? Um beijão. Deixa seu like. Tchau, gente.